Bom dia, pessoal! Vamos agora para a nossa sexta aula. Vai ser uma aula de exercícios de todas as matérias que foram dadas até agora. Ou seja, a gente vai ter exercícios de energia, de cinemática, de movimento circular uniforme, que faz parte de cinemática, e de leis de Newton. Aí, a gente terminando isso, que são essas partes mais, assim, introdutórias da física, né? Vocês saberem diferença de vetor, de força, esses conceitos estarem bem fixados, a gente vai começar outras matérias que envolvem isso também e que caem mais no Enem, inclusive, do que essas, mas que vocês precisavam saber elas antes para ficar bem para fazer a próxima. Então, vamos lá, vamos começar nossos exercícios. Exercício 1. Um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então esse exercício, já deu para ver aqui pelo enunciado, só pelas informações que ele dá, que ele envolve duas matérias que a gente estudou. A primeira, que é cinemática, a gente está falando o tempo todo aqui de velocidade, tempo, etc., aqueles conceitos. E a outra matéria é a lei de Newton, que a gente está pensando, tipo assim, relacionando os dois. Como é que eu vou aplicar uma força, como que essa força vai se relacionar com o movimento. Então, vamos pensar aqui o que está acontecendo. Vou fazer aqui um desenho para ficar mais... é um plano horizontal liso. Eu tenho um corpo com massa de 5 kg. E esse corpo, ele tá a uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, vamos fazer aqui o vetorzinho dele. 40 metros por segundo para cá, a velocidade. E o exercício quer que esse corpo fique parado. Ou seja, eu estou num estado com velocidade constante, em que o somatório das forças é igual a zero. Eu quero sair desse estado e parar o corpo. Ou seja, eu vou ter que aplicar uma força no sentido contrário ao movimento. Ou seja, eu vou ter que fazer uma força. Tipo assim, o corpo está vindo nessa direção aqui, nesse sentido. Então, eu vou ter que fazer uma força no sentido oposto para cá. E... tá meio ruim a canetinha, gente, mas aqui, Então, ou seja, eu tenho uma velocidade para cá e uma força para cá. São dois tipos de vetores diferentes. Essa força, ela vai tirar o meu corpo da primeira lei de Newton, que é quando eu tenho uma velocidade constante, ou seja, o somatório das forças é igual a zero. A partir do momento que eu aplico essa força aqui, eu não tenho mais o somatório das forças igual a zero. A partir desse momento, eu vou ter agora a segunda lei de Newton, ou seja, eu vou ter uma aceleração. A partir do momento que eu aplicar essa força, eu vou estar fazendo uma aceleração contrária à velocidade, uma desaceleração do corpo, porque eu quero que ele pare. Então, o que pega? Já que o exercício está me pedindo a força, e já que eu sei relacionar a força com a aceleração, porque eu sei a segunda lei de Newton, então eu tenho que achar essa aceleração antes. E como eu sei essas informações aqui, olha, inicialmente eu tenho velocidade de 40 metros por segundo e eu quero que o corpo fique parado após 20 segundos. Então, como é que eu faço para achar a aceleração que surge em um corpo que inicialmente tem 40 metros por segundo e que depois da aceleração vai ter zero de velocidade? Eu aplico essa fórmula aqui, Velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. É aquela fórmula do movimento uniformemente acelerado, retilíneo uniformemente acelerado. Então,
substituindo aqui na fórmula, ó, eu tenho que a minha velocidade final é 0, porque o corpo ele vai parar. Minha velocidade inicial é 40 metros por segundo. Eu sei o tempo, né, que o exercício me deu também. Tempo de 20 segundos para o movimento acontecer. Então, agora só tem essa variável isolada, que é a aceleração, que é exatamente o que eu quero. Então, fazendo aqui, ó, passando o 40 para esse lado, ficando menos 40 e dividindo por 20, vai ser o valor da minha aceleração, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. E em módulo, eu vou ter 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo a aceleração, a gente vai lembrar agora aqui da segunda lei de Newton. Força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Minha força resultante vai ser a força que eu estou aplicando para cá e que o exercício está me pedindo exatamente o módulo dela. Então, substituindo a massa, 5 kg, que o exercício me deu, vezes a aceleração, que eu achei aqui em cima, a partir das informações que eu tinha da velocidade inicial, da velocidade final e do tempo. E aí eu vou substituir, vou ter que a força final é de 10 newtons. E aqui nas opções a gente tem aqui a letra C. Então, assim, muitas informações nesse exercício. Tem que lembrar de 2 conceitos de matérias diferentes. Tem que lembrar desse conceito de aceleração, de cinemática, movimento retilíneo uniformemente variado. E tem que lembrar das leis de Newton. Da primeira lei de Newton, que é que o somatório das forças de um corpo que está ou parado ou com velocidade constante, ou seja, ou em movimento retilíneo uniforme, é igual a 0. E depois lembrar que a partir do momento que eu tiver uma força resultante, ou seja, que eu tiver aqui alguma coisa sendo aplicada no meu corpo, e que, tipo assim, não for o resultante, as forças não for 0, eu vou ter uma aceleração. E para eu determinar a força a partir dessa aceleração, eu tenho a fórmula resultante das forças, que é igual a massa vezes a aceleração. Ok, então esse exercício é isso. Vamos para o próximo. Exercício 2. Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao Sol. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Ok, gente, então vamos pensar aqui. Quando a gente deu a aula sobre leis de Newton, a gente considerou que o plano ele estava horizontal, igual na questão de cima, tipo, não tinha nenhuma inclinação. Ou seja, eu tinha um corpo assim, ó. Vou fazer o desenho aqui. Tipo assim, horizontal. Não tinha nenhum ângulo. Agora, não é isso que... considerando essa situação, a força que o plano exerce sobre o objeto é a normal aqui, ó. E ela, como sempre, a normal, igual a gente falou, ela é perpendicular, né, ao plano. Mas como aqui não tá, tipo assim, não tem inclinação nenhuma, ela é exatamente igual ao peso, em módulo, né? Tipo assim, elas têm sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos, mas em módulo elas são iguais. Agora, quando eu tenho uma inclinação, não é exatamente isso que acontece. A normal e o peso, elas não vão ter mais o mesmo módulo. Eu tô fazendo aqui um plano, ó. Tipo assim, não vai ficar tão bom o desenho, mas é pra vocês verem como é que tá. Eu tenho aqui uma inclinação e aqui tá o meu corpo. Certo? E claro que eu tenho uma normal aqui também. A normal não deixa de existir, mas ela não é mais igual ao peso. Por quê? O peso, ele é sempre na direção do chão, ou seja, do centro da Terra. Aqui eu tenho o meu peso. E a minha normal, ela, igual a gente falou, ela sempre é perpendicular à superfície que está exercendo essa força sobre o objeto. Então, a minha normal está aqui, ó. Ela é perpendicular à superfície, ao ângulo aqui de 90 graus. Ok?
Então, gente, agora aqui mudou um pouquinho a situação, porque com essa inclinação aqui, ó, tem esse ângulo aqui, ó, ângulo de 45 graus. Então, como é que a gente vai fazer para calcular essa normal agora que ela não é mais igual ao peso? Porque antes, aqui, ó, se a situação fosse essa e te perguntassem qual que é o valor do módulo da normal, igual tá te perguntando aqui, ó, ou seja, qual que é o valor que a força do plano, qual força o plano inclinado exerce sobre o bloco, se fosse assim, horizontal, você só ia pegar o valor do peso. Mas como não é, o que a gente tem que pensar? Um componente de força. A gente tem que pensar que o peso, ele está se dividindo em duas coisas aqui, ó. Se a gente for pensar na componente vertical dele, que é ele em Y, tem uma componente para cá e uma componente em X, que é essa outra setinha para cá. O que isso significa? Eu decompor o peso. Significa, eu vou fazer aqui um desenho melhor, ó, para não ficar essa confusão. Significa que se eu somar essa setinha aqui na vertical e essa setinha aqui na horizontal, eu vou ter o peso para cá. Eu estou decompondo ele em duas partes, é basicamente isso. Então aqui, olha, o desenho, tipo assim, agora eu vou fazer ele não exatamente igual tá ali, mas é tipo assim, vocês estão vendo que é um triângulo, certo? Se eu passar essa seta para cá, eu fico com um triângulo. Então, esse triângulo, chegando nele mais assim detalhadamente, ele seria basicamente isso daqui, ó, pensando nos vetores. Aqui a minha componente horizontal do peso, que eu vou chamar ela de Px. Aqui a minha componente vertical do peso, que eu vou chamar ela de Py. Nossa, esse Y ficou ruim, mas é isso, Px e Py. E se eu somar as duas, eu vou ter o peso para cá. Só que sim, como a gente viu em soma de vetores, a gente pode fazer para cá esse peso também. Tipo assim, eu posso passar ele para cá para continuar um triângulo. Então eu tenho aqui peso. E como é que é esse triângulo? Tipo assim, quais ângulos que eu tenho aqui? Eu tenho que a Px e a Py, elas fazem 90 graus entre elas, igual tá dando pra ver aqui, ó. E o peso aqui no meio, nesse desenho. E a inclinação, por semelhança de triângulo, a gente sabe que esse ângulo tá aqui e que ele é igual a esse ângulo aqui também, ó. Tipo assim, se eu dividir aqui, fazer um triângulo, eu vou saber por semelhança que esses ângulos são iguais. Então, como a gente está vendo aqui, olha, o ângulo entre a PY e o peso é de 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, no meu triângulo, ele vai ser de 45. E ok, gente, por que eu fiz isso tudo? O que eu tô fazendo aqui, sendo que eu quero a normal? Tipo assim, a normal, o que ela tem a ver com PX, com PY? Então, ó, vamos pensar aqui. O exercício, ele tá me falando que o bloco se encontra em repouso. Repouso, o que isso me lembra? Primeira lei de Newton, ou seja, eu tô parada. Ou seja, o somatório das minhas forças é igual a zero. E o que tá acontecendo aqui? Tipo assim, quais forças que eu tenho e como elas estão dando zero? Eu tenho aqui na vertical duas forças atuando, que é a normal e a PY. E assim, como eu sei que o somatório das forças é igual a zero, porque o exercício me falou, já que elas estão em sentidos opostos, elas têm que se anular, porque o somatório tem que dar zero, é basicamente isso. Então, assim, como o exercício não está me pedindo nada aqui na horizontal, a gente nem se preocupa com isso, mas só a título de curiosidade, como eu tenho aqui uma PX, né, que já está desenhado aqui, eu desenhei de novo, mas que é a PX, né, esse aqui que eu desenhei, eu provavelmente vou ter que ter uma força para cá para anular essa PX. Então, seria basicamente o atrito, mas o exercício não está pedindo isso, então só a título de curiosidade mesmo.
para vocês saberem que tá anulando as forças. Assim, essas duas aqui, elas se anulam. E essas duas aqui se anulam, a normal com a PY. E o peso nisso? Então, gente, eu decompus o peso. Ele continua aqui, só que agora ele tá como duas coisas. Tipo assim, eu dividi ele na componente vertical e na horizontal. Ele não sumiu, ele continua sendo essa seta pra cá. Só que a partir do momento que eu decomponho ele na vertical e na horizontal, ele vira a componente vertical e horizontal. Basicamente, soma de vetores. Então, conclusão. A minha normal, que é o que o exercício está me pedindo, é igual a minha PY. Eu não sou boa em fazer Y, definitivamente, gente. Mas enfim, agora aqui. Disso tudo que a gente falou, vamos para as contas. Por quê? Eu sei o valor do peso, né, gente? Tipo assim, massa de 3 kg, então o peso ele é igual a mg, vocês lembram, né? G. Então, meu peso vai ser a minha massa de 3 kg vezes a minha aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou ter 30 newtons de peso. Então, eu sabendo o meu peso aqui, eu tenho só que descobrir a minha PY. E como eu sei esse ângulo, e eu sei que aqui é 90 graus, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, por relações de triângulo, cosseno, seno, a gente acha esse PY. Por quê? Se esse ângulo aqui é 45, e eu quero descobrir o valor disso aqui, e eu sei o valor da hipotenusa, por exemplo, porque, triângulo, a gente tem aquela coisa, né, que é, vou até desenhar de novo aqui. Vou desenhar aqui em cima, tá uma confusão isso, mas, em todo caso, vocês me falam. Um triângulo que tem 90 graus, ou seja, ele vai ter essas componentes. Aqui o meu 90 graus, né? E aqui o meu ângulo. Então, para eu saber o cosseno desse ângulo, eu vou ter o cateto oposto, que é esse, o cateto adjacente e a minha hipotenusa. Então, eu vou ter que o valor do seno é o cateto oposto vezes a hipotenusa. O do cosseno é o cateto adjacente, ou seja, do lado do ângulo, sobre a hipotenusa. Então, pensando nisso e vindo para esse triângulo aqui, eu sei que o cosseno desse ângulo, ou seja, o cosseno de 45, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o PY, o cateto oposto é o PX, e a hipotenusa é o peso. Então, basicamente, cosseno de 45 é igual a PY sobre o peso. Aqui no próximo slide eu já coloquei as contas, Então, só assim, recapitulando, a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco é chamada de força normal. Podemos calculá-la facilmente. Para tanto, basta lembrarmos que a força normal exercida pelo plano inclinado corresponde à componente y da força peso, é o PY. Normal igual a PY, normal é igual a peso vezes o cosseno do ângulo, ou seja, aquela coisa. Normal sobre peso é igual ao cosseno, então eu só passei o peso para esse lado. O peso a gente calculou aqui, né, gente? O peso, ele é massa vezes a gravidade. Massa 3, gravidade 10. Então, aqui na conta, eu vou ter normal igual a 3 vezes 10, o peso, vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45, ele é um valor que eles pedem pra gente decorar, né? Tipo assim, em matemática, vocês vão ver isso. Ele é um valor que já vem basicamente... O exercício espera que você saiba o valor dele. E são os ângulos que eles vão pedir isso pra vocês é o de 30, de 45 e de 60. Então, o de 45 é raiz de 2 sobre 2, então eu vou multiplicar 30 por raiz de 2 sobre 2, e vou ter 15 sobre raiz de 2 newtons, que vai ser o valor da minha normal e da minha PY. Então, aqui a alternativa é a letra E. Isso, gente, é assim, parece muito complicado à primeira vista lembrar disso tudo, de relação de triângulo, de, tipo assim, decompor o peso em duas componentes,
Mas isso acaba ficando um pouco, tipo assim, automático, sabe? Se eu lembrar desses conceitos. Não é o tipo de coisa que você vai ter que pensar sempre. Por exemplo, sempre que tiver um plano inclinado, você já pode lembrar que a inclinação do plano é igual ao ângulo entre o PY e o peso. Tipo assim, entre a componente vertical do peso com ele mesmo, para você poder ter esse triângulo aqui. Isso é, tipo assim, todas as questões de plano inclinado, ou seja, que a normal e o peso não vão se anular, a gente tem essa relação aqui, esse triângulo basicamente pronto. E variações desse exercício que costumam cair em provas. Por exemplo, aqui a gente teve que achar a PY para achar a normal. Ele pode te pedir para você achar o atrito, por exemplo. E aí como é que você faria isso? Você teria que achar a PX, porque aí você, como o somatório das forças seria zero, essas duas forças se anulariam. Então assim, só essa variação de tipo de questão que pode ter com relação ao plano inclinado. Como a gente não tinha dado na aula de leis de Newton isso, ficou aqui para vocês pensarem. Então vamos para o próximo exercício agora, exercício 3. Então, ó, a gente fez dois exercícios. Um que envolvia cinemática e leis de Newton, e o 2 que envolvia praticamente só leis de Newton. Então, fixando aí esses conceitos de força, somatório de forças. Agora vamos para o terceiro. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movimentos da corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. Então, a gente está falando aqui de um carrinho à mola, gente. Basicamente, você está comprimindo a mola e aí na hora que você solta, o carrinho entra em movimento porque você teve aquela mola fazendo uma força sobre ele e essa mola está comprimida. Ou seja, trata-se agora aqui de um exercício de energia, né, gente? A gente está pensando aqui em conversões. Então, ó, o processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em A. Um dínamo, B. Um freio de automóvel, C. Um motor a combustão, D. Uma usina hidrelétrica e E. Uma tiradeira, estilingue. Então, ó, a gente sabe que todas essas opções está rolando alguma conversão de energia, por causa daquilo que a gente conversou na nossa primeira aula, que é a energia mecânica no sistema, ela nunca se perde, ela sempre vai ficar se transformando de uma forma para outra. Eu posso ter energia cinética, energia potencial gravitacional ou energia elástica e sempre eu vou estar tendo conversões ali. O valor total, a soma delas, sempre vai ser constante. Então, no caso aqui do nosso exercício, que tipo de transformação que está acontecendo? A gente sabe que, inicialmente, assim, você tem uma mola e um carrinho. Então, vamos desenhar aqui, ó. Tem aquele que é o carrinho que a criança puxa aqui, ó. Assim, tem o carrinho aqui, né? Não vai ficar muito bonito o desenho, obviamente, como gosta, mas você puxou ele pra trás, na hora que você tá puxando ele aqui, ó, nessa direção, com a sua mão, tem uma mola dentro dele, tipo assim, imagina uma mola aqui, ó. E aí essa mola eu tô comprimindo ela, e aí na hora que eu comprimo essa mola, eu vou ter energia potencial elástica, né, por causa daquilo que a gente viu. E aí na hora que eu solto ela, essa mola vai deixar de ficar comprimida, ela vai ficar mais assim. E o meu carrinho vai estar em movimento, ou seja, eu transformei a minha energia elástica em energia cinética. Essa é a transformação que está acontecendo. Então vamos pensar aqui nas opções, onde que isso está rolando também? Um dínamo? Não. Um freio de automóvel? Também não tenho nada aí de força elástica nesses casos. Motor a combustão? Também não. Uma usina hidrelétrica? Também não. E agora, um estilingue. O que está rolando no estilingue? O estilingue eu tenho um trem assim, né? E aqui atrás eu tenho um elástico. E aqui eu ponho meu objeto. E aí na hora que eu puxo esse objeto para trás,
eu tô deixando esse elástico esticado, ou seja, eu tô tendo uma força elástica nele, tipo assim, uma energia potencial elástica nele. E aí essa energia, na hora que eu solto essa energia potencial elástica, o elástico deixa de ficar esticado e o objeto começa a se movimentar. Então eu tenho o mesmo caso. Eu tenho uma conversão de energia elástica para energia cinética. Então, letra E. Esse é um exercício mais conceitual, só para a gente lembrar desses conceitos de transformação de energia mecânica. Vamos só ler aqui o que a resolução me diz. Ó. A energia armazenada nas molas é potencial elástica. Essa forma de energia transforma-se em energia cinética quando a mola deixa de ser pressionada pelo objeto. Entre as alternativas do exercício, esse tipo de transformação de energia mecânica ocorre em uma tiradeira. O objeto é apoiado em um elástico que, ao deixar de ser pressionado, entra em movimento, transformando a energia armazenada em energia cinética. Portanto, resposta correta, alternativa é transformação de energia elástica para energia cinética. Estilingue e mola, duas situações diferentes em que isso acontece. Agora, próximo exercício, exercício 4. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Não coube aqui a tirinha, eu coloquei ela no próximo slide. Então, ó, a gente tem aqui Cebolinha e Mônica, clássico. A Mônica atira o coelhinho no Cebolinha. Só que ela erra. Tipo assim, errou. Só que o que está acontecendo? Ela tirou o coelhinho e aí o coelhinho fez uma volta em torno da Terra, igual o satélite faz, por exemplo. E voltou no lugar que a Mônica estava. Tipo, ele deu uma volta inteira na Terra. E aí atirou no Cebolinha, tipo assim. Engraçadinho, né? Então vamos pensar fisicamente aqui o que está rolando também, só antes de começar a ver o exercício. A gente vê que o coelhinho, ele tá aqui, ó, em volta da Terra, se movimentando. E a Mônica aplicou nele uma velocidade assim, olha, tangencial. Só que ele tá fazendo uma curva, tipo assim, isso aqui trata-se do movimento circular uniforme, ok? Então eu tenho uma aceleração centrípeta para cá, sempre na direção do centro, direção em sentido do centro. Então, assim, revisão disso. A aceleração centrípeta, ela é o que faz com que a minha velocidade varie em direção e sentido, mas não em módulo. Ela vai fazer com que o corpo faça uma curva, ok? Então, agora vamos ver o que o exercício está pedindo com relação a isso. A gente já viu que tipo de movimento que está rolando. Então, ó, desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é... Ele está me pedindo a aceleração tangencial do coelhinho. Então, do que a gente disse aqui, recapitulando, eu tenho dois tipos de aceleração. Aceleração tangencial, que vai fazer com que o módulo da minha velocidade mude, e a aceleração centrípeta, que vai fazer com que o movimento faça uma curva, ou seja, altere sua direção e seu sentido. O que está acontecendo é que o exercício me falou mais uma coisa. Olha essa informação aqui, olha. O módulo da velocidade é constante. Então, eu só tenho aceleração centrípeta. Eu não tenho aceleração aqui, ó, na minha componente da velocidade. Eu só tenho essa aceleração aqui, ó. Isso aqui é uma aceleração. E isso aqui vai ser só a minha velocidade. Eu não vou ter aceleração. Tipo assim, eu não vou ter nada mudando o valor da minha velocidade, porque o exercício me disse que ela é constante. Então, eu não tenho aceleração tangencial. Eu só tenho aceleração centrípeta. Portanto, a opção aqui, olha. Letra A. Nulo. Eu não tenho nada mudando o módulo da minha velocidade. Apenas a minha direção e sentido. Só tenho aceleração centrípeta. Se o exercício te pedisse assim,
o módulo do vetor aceleração, sem especificar se era tangencial ou centrípeta. Aí sim eu ia ter que ver as duas acelerações e aí não ia ser nulo, porque eu tenho algo mudando a direção e o sentido da minha velocidade. Mas eu não tenho nada mudando o módulo, que é a tangencial. Então, nulo. Também, assim, bem conceitual esse exercício sobre movimento circular uniforme. Gente, ele caiu no Enem. Eu esqueci de pôr aqui a referência. Mas só, assim, para fixar essa coisa do que é aceleração tangencial, o que é aceleração centrípeta. E lembrar que, tipo assim, igual ele falou aqui no exemplo, o coelhinho, ele assumiu o que o movimento de um satélite tem, que é apenas uma aceleração centrípeta e não tangencial. Então, se pedir movimento de satélite, vocês podem lembrar disso. É a mesma situação, uma coisa análoga. Então, ó, só aqui a resolução oficial, sem ser eu falando. Na ausência de forças dissipativas, um corpo em órbita está sujeito exclusivamente à ação da força gravitacional. Faz o papel da resultante centrípeta perpendicular à trajetória. Assim, não haverá componente tangencial da força resultante nem aceleração tangencial. Então, é o que eu falei. Tipo assim, aqui eu só vou ter a aceleração centrípeta para cá, que é provocada pelo peso do objeto. Mas também é só um detalhe a mais da questão. Não precisava lembrar disso, não. Só precisava lembrar que se eu não tenho... se eu tenho módulo da velocidade constante, eu não tenho aceleração tangencial. Ok. Agora, mais um exercício do Enem. Vamos ver aqui. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto da sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Então, olha que loucura. O cara estava no avião, aí ele olhou pro lado, viu um pontinho preto, achou que era uma mosca, que, tipo assim, estava do lado dele, mas, na verdade, era uma bala alemã, tipo assim. Loucura. Então, conceitualmente também, o que o exercício vai pedir? O piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou juntamente na frente do piloto. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Ele foi disparado para cima com velocidade constante. No instante em que o avião francês passou, o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Então, vamos pensar aqui, gente. Tipo assim, se o cara tá voando uma altitude de 2.000 metros, ele não tá parado, né? Tipo assim, obviamente, ele tá em movimento. E aquela parada que a gente discutiu do que se trata o movimento. Tipo assim, se eu tô me movimentando e tem outra coisa na mesma velocidade que eu, ela vai parecer que tá, tipo assim, eu consigo olhar pro lado e ver ela como se ela estivesse parada em relação a mim. Tipo assim, se nós dois estivéssemos parados, a gente também ia estar lado a lado. Então, eu tenho que pensar na velocidade do projétil alemão em relação ao piloto. Tipo assim, se ele tá exatamente do meu lado, então ele tá parado em relação a mim. Só que o que acontece é que eles não estão parados com relação a uma pessoa, a outro referencial. Por exemplo, uma pessoa que tá vendo os dois na terra, tipo assim, no chão, olhando pra isso acontecer. Tá vendo que os dois estão se movimentando, mas eles estão se movimentando juntos. Então, pensando nesse conceito, o que a gente assume? Que os dois, tanto o avião quanto o projétil, eles estão com o mesmo valor de velocidade, eles estão lado a lado. Então, aqui nas opções, ó, vamos ver. A letra A. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou juntamente na frente do piloto. Então, o que acontece nessa opção? Por que ela não é verdadeira? Se eu tiver atirado ele em direção e ele, tipo assim, o ar tivesse freado ele ia estar parado. Só que o avião não está parado. Tipo assim, isso falando tudo com relação ao referencial de uma pessoa que está parada no chão olhando para isso. Ele não está parado. Se ele tivesse parado, então o avião não ia estar vendo ele. Então a letra A não pode. B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele,
com velocidade visualmente superior. Também não, porque se o avião tivesse com velocidade visualmente superior, eles não iam estar lado a lado. O avião ia estar muito na frente, certo? C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. Também não, porque ia, tipo assim, mesmo se eles chegassem na mesma... no mesmo, tipo assim, na mesma... se eles se encontrassem, digamos, tanto o projétil quanto o avião, se eles não estão na mesma velocidade, esse instante vai ser, tipo assim, ridículo de pequeno e não ia ser suficiente. Ah, não, pera, essa foi... essa não dá também, porque é a C, né, que eu tô falando. Foi disparado isso. Porque não ia ser suficiente pro piloto olhar e ver ele lá e ver que eles estão, tipo assim, parado perto da sua face. Não ia ser essa. D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Também não, porque se tivesse no sentido oposto, também ia passar do lado rapidinho e o piloto não ia perceber isso. E o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Então seria esse aqui, gente, pelo que a gente falou. Para ele estar lado a lado, ele tem que estar com a velocidade igual, ou seja, no mesmo modo, na mesma direção, nesse sentido. Então é essa aqui. Letra E. Aí aqui tem uma imagem só de, tipo assim, acrescentando o exercício, como que é também o movimento, tipo assim, de um projétil. Como é que é um lançamento, tipo, se eu lançar uma coisa pra cima, tipo, com uma velocidade assim, olha. O que acontece? Que eu vou fazer essa curva aqui, desse jeito. Ok. Umas coisas aqui também estão colocadas é que fenômenos reais dificilmente possuem velocidade constante. Tipo assim, é muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Tipo, a minha bala e o meu avião estarem na mesma velocidade. Tipo, que dia que isso vai rolar, na real? E que a bala teria matado o piloto, provavelmente, porque provavelmente a bala ia estar com uma velocidade maior, a bala ia estar... Assim, é muito difícil isso acontecer de verdade. Mas assim, o Enem colocou desse jeito, né? Tipo, então a gente vai e acompanha. Mais um exercício do Enem, agora de 2011. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo com que o zero dessa régua esteja situado na extremidade inferior. Então, eu tenho uma régua na parte de baixo dela, como está o zero. A pessoa vai estar segurando e a parte de cima está suspensa, verticalmente. A pessoa deve colocar os dedos da mão em forma de pinça próximo ao zero, sem tocá-lo. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rápido possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Então é isso, tem duas pessoas, uma segurando no centímetro 30 e uma segurando no centímetro 0. A pessoa no centímetro 30 vai soltar e aí a pessoa no centímetro 0 vai ter que segurar. E aí o exercício, tipo assim, o experimento está medindo onde a pessoa, qual posição a régua vai estar, ou seja, quanto da régua vai ter caído até a pessoa perceber e segurar. Basicamente está medindo o tempo de reação da pessoa que está com a mão em forma de pinça no ponto zero da régua. Então a gente viu aqui, o tempo de reação de coisas diferentes. Então eu tenho a distância da régua durante a queda em metros e o tempo de reação. Então aqui vamos ver as opções. A distância percorrida pela régua aumenta rapidamente que o tempo de reação. Assim, mais rapidamente que o tempo de reação. Ou seja, quanto mais eu demorar, mais rápido a régua vai estar caindo. Por quê? Então vamos ver as opções. A energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Então, gente, que essa opção aí, que
vocês acham? Ela é falsa, né? Porque a energia mecânica, ela é constante, pelo princípio da conservação da energia mecânica que a gente viu na nossa primeira aula. Então aqui, ó, letra A. Não é verdade, tipo, não é por isso que à medida que, tipo assim, que eu demorar mais para segurar minha régua, com mais velocidade ela vai estar. Então aqui, ó, letra A, por quê? Porque a energia mecânica se conserva, a energia mecânica não aumenta. Letra B. Resistência do ar aumenta, o que faz com que a régua cair com menor velocidade. Então, isso também fisicamente está totalmente errado, porque resistência vai aumentar. O que está fazendo essa resistência aumentar? A resistência do ar é sempre a mesma. C. Aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Então, não é a aceleração que está variando, né? É a velocidade. Tipo assim, a aceleração ela surge para eu modificar a minha velocidade. Então, não é ela que está variando, a aceleração é constante. O que está variando é a minha velocidade. Então, também a letra C não é. E porque também o que está fazendo a minha régua cair, né, gente, igual eu coloquei aqui, ó, é a gravidade. A gravidade que é a aceleração nesse caso. E assim, a gravidade muda por um acaso? Não, né? D. Força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Então, essa aqui é interessante, gente, porque o peso, realmente, o valor do peso é constante. A gente sabe disso, porque a aceleração é sempre o mesmo valor e a massa não varia, tipo, tô falando assim, no intervalo de tempo pequeno, você não vai ter uma massa variando. Então, pela segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Como eu tenho aí um somatório que não é zero, eu vou ter uma aceleração. Então, sim, tipo assim, nesse caso é exatamente isso que está acontecendo. Ó, vamos desenhar aqui. Você tem a régua, tipo assim, que ela tá caindo assim, ó. Vou fazer ela inclinada, porque eu vou fingir que a pessoa que tá apertando aqui no 30 já soltou. Tem a pessoa segurando aqui, né? No ponto zero. Só que eu tenho o peso da régua, ó. A régua tá caindo. E com a aceleração da gravidade. Aqui é a aceleração da gravidade, vamos pensar assim, ó. Vou desenhar aqui a aceleração da gravidade. E essa força aqui é o peso da régua. Então, essa aceleração vai causar esse peso. E isso que vai fazer com que eu tenha uma aceleração na velocidade da régua, porque com isso a velocidade da régua aumente cada vez mais à medida que eu demorar para segurar ela. Então, a alternativa, essa aqui já está correta, a gente já sabe disso. Agora vamos ver a E para confirmar que é ela mesma. Velocidade da régua é constante, que provoca uma passagem linear de tempo. Então, a velocidade da régua não é constante, né, gente? A gente tem uma gravidade fazendo com que ela acelere. Então, realmente é a letra D. Aí, só aqui uma explicação. O peso da régua é constante. Desprezando a resistência do ar, trata-se de uma queda livre, que é um movimento uniformemente acelerado com aceleração de módulo A igual à gravidade. Então, como eu tenho uma aceleração, minha velocidade está aumentando. A distância percorrida na queda varia com o tempo conforme a expressão. Isso aqui é só aquela fórmula de movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente chega a essa conclusão. Dessa expressão conclui que a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda. Por isso, ela aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Então, é só pensar nisso. A velocidade, ela vai, tipo assim, quanto mais eu demorar, mais a gravidade vai ter agido sobre a velocidade. Então, mais a minha velocidade vai ter variado. Por isso que a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Ok? Também muito conceitual esse exercício. Tem que lembrar disso tudo, tipo assim, tem as alternativas aqui que você tem que lembrar de energia, aí tem a parte de cinemática e a parte de forças. Essa questão aqui compreende quase que todas as matérias que a gente viu até agora, pra você ver como é que o Enem ele relaciona as coisas também. Eu acho que esse já é o último exercício, ok, vamos ver ele. Ele é do Enem de 2012. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento.
Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal do freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Então, muitas informações também, vamos dividir aqui o que a gente entendeu. Eu vou ter dois gráficos, então, que a questão está me pedindo. Ele quer uma situação em que eu não tenho o freio ABS e um que eu tenho o freio ABS. O que está rolando aqui com a força de atrito nesse caso. Então, vamos lembrar aqui do que é a força de atrito, né, gente? Tipo, a força de atrito, ela surge quando você faz uma força na superfície, ela surge no sentido contrário, porque essa superfície tem rugosidades. E a gente tem dois tipos de atrito, que é o atrito estático, em que o objeto está parado, ou seja, vamos fazer aqui um bloquinho como se fosse o carro, para a gente lembrar o que está acontecendo. Se eu faço uma força para cá, se eu faço uma força para cá, vai surgir um atrito na direção contrária da tendência de se mover para cá. Isso é o atrito. E quando o corpo está parado, eu vou ter um atrito estático. Quando ele está se movendo, eu vou ter um atrito cinético. Então, quando um carro está andando e eu aciono o freio, o atrito que vai ser responsável por começar a frear o carro. Mas, quando ele está, tipo assim, quando que está funcionando o atrito? Quando eu travei a roda e aí a roda travada em contato com a superfície faz esse atrito, mas a roda e o carro para, tipo assim, é isso que eu quero. Mas às vezes quando o freio não é suficiente, isso pode já ter acontecido com vocês já estarem num carro que isso aconteceu, a roda trava e o carro não para, ou seja, o carro fica deslizando. Tipo, a roda fica deslizando no asfalto. Isso é muito ruim, porque você não consegue parar o carro. E você tá com o freio acionado. Então, o que o freio ABS, por que criaram isso? Porque eles viram que isso estava acontecendo com muita frequência. Tipo assim, do freio normal não ser suficiente. O ABS, ele vai fazer o quê? Porque o que eu quero? Eu não quero entrar no atrito cinético, que é quando a roda está travada, mas o carro continua em movimento. Eu quero continuar no atrito estático em que a roda está se movendo. O ABS, ele vai fazer exatamente isso, olha aqui o enunciado. Tipo assim, na hora que a roda travar, eu vou soltar ela. E aí ela vai voltar para o atrito estático, não vai entrar no cinético. Então, quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Ele não deixa que a roda fique parada e o carro deslizando. Então, eu vou estar sempre entrando no atrito estático e não entrando no cinético. Então, pelo gráfico, vamos lembrar aqui o que é o atrito estático. Ele é maior que o cinético. Então, tipo assim, ele vai aumentando progressivamente. Tipo, vai aumentando até que eu chego no máximo. Aí ele entraria no cinético. Isso, sim, uma roda normal. Então, seria algo parecido aqui com esse primeiro gráfico. Eu vou aumentar. E aí, na hora que eu chegar no máximo, ou seja, a roda travou no máximo, ela vai começar a deslizar e entra no cinético, que é constante. E por que ele, tipo assim, diminui aqui na hora que chega no cinético? Porque o atrito estático, ele é maior que o atrito cinético. Tipo assim, pra você entrar se você, por exemplo, pensar numa situação em que você está tentando mover um carrinho de supermercado, parado. A primeira força, tipo, na força que você vai aplicando, quando ele está parado, para você colocar ele em movimento, você está fazendo mais força depois que só para você conduzir ele, quando ele já está se movimentando. Então, por quê? Porque o atrito estático que você tem que vencer para colocar ele em movimento é maior do que o atrito cinético que você tem só que continuar fazendo força para ele continuar se movendo. Então, sem o ABS seria isso. Mas agora, com o ABS, na hora que eu começar a entrar no atrito cinético, aí ele vai, tipo assim, liberar a roda.
na hora que ela começa a deslizar, ou seja, quando ela começa a entrar no cinético. Então, se ela libera a roda, ela volta seria algo assim, ó. Eu chego aqui no estático máximo, aí na hora que ela vai começar a deslizar, tipo assim, começa a deslizar, aí ela libera a roda, então ela volta pro estático. Aí se de novo ela começar a deslizar, aí ela volta pro estático. É claro que aqui eu errei o desenho, né, gente? Seria igual aqui, ó. Não passaria, não. Seria sempre o mesmo valor aqui, ó. Assim. Seria sempre o mesmo valor aqui. Então, o gráfico que faz isso seria esse aqui, ó, da letra A. Eu vou ter aqui, ó. Eu chego no estático máximo, aí minha roda começa a deslizar. Eu vou entrar no cinético. Aí ela vai e libera minha roda. Eu chego no cinético por um breve instante de tempo, e aí eu volto pro estático porque minha roda não tá mais travada. As outras opções não seriam, porque tipo assim, nessa aqui, olha, essas outras aqui, já que a gente já viu como é que é o atrito normal, não tem nada a ver, tipo, eu sei que o atrito ele chega num ponto de estático máximo e depois ele fica constante, que é o cinético, tipo assim, são os mesmos valores. Então essas aqui já não podem. E essa daqui, ó, ela considera que o atrito vai estar sempre igual, e não é verdade, porque eu sei que eu tenho um atrito estático máximo, e que à medida que eu for chegar no meu cinético, eu vou soltar minha roda e ela volta para o atrito estático máximo. Então, essa aqui também não pode ser, então só nos resta a letra A. Eu vou ler aqui o negócio, tipo, a explicação mais formal do que eu disse, que é: quando o carro não é provido de freios ABS, até um determinado valor de pressão no pedal, a força de atrito é crescente, até atingir o valor máximo, que aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, ela vai indo até atingir o valor máximo, crescente. A partir desse valor de pressão, as rodas travam e a força de atrito passa a ser cinética, constante. Aqui, ó, passa a ser constante, que é um valor um pouco menor do que o atrito estático máximo. Como o coeficiente de atrito cinético é menor que o estático, a força de atrito cinética é menor que a força de atrito estático máximo. Para o carro com freios ABS, no limite de travar, quando a força de atrito atinge o valor máximo, as rodas são liberadas, diminuindo ligeiramente o valor da força de atrito, que novamente aumenta até o limite de travar, e assim sucessivamente, mesmo que aumente a pressão dos pedais. Então é aquela coisa que a gente falou, na hora que a roda vai travar, ou seja, vai entrar no atrito cinético, ela é liberada e aí volta para o atrito estático. Então também, questão sobre atrito do Enem, muito conceitual, quase nenhuma conta. A gente viu que os últimos exercícios aí quase não tiveram conta, que era realmente para fixar os conceitos. Então, gente, é basicamente isso. A gente viu que vocês estão um pouco apertados, né, com o tempo, com fazer os exercícios. Então, essa aula foi mesmo basicamente uma revisão gigante de tudo, com exercício e com coisas que vocês pensarem, alguns, tipo assim, igual a gente viu lá o plano inclinado, que a gente não tinha feito nada ainda a respeito, movimento de projétil. Tipo, vocês pensem nisso, que são coisas que podem cair em exercícios, a gente deu os mais clássicos para vocês, mais conceituais, pra gente começar as matérias novas que mais caem no Enem, agora que a gente sabe força, vetor e tal, de começar com tudo na semana que vem, ok? Obrigada pela atenção, espero uma ótima semana, que vocês consigam estudar tudo, e qualquer coisa, qualquer dúvida, tanto na matéria quanto nos exercícios, pode ser nos exercícios que a gente já fez aqui, se não tiver entendido alguma coisa, pode chamar a gente, tanto eu quanto o Thiago, lá no WhatsApp, no e-mail, qualquer lugar que vocês quiserem, a gente responde às dúvidas, ok? Um beijo, ótima semana!